segundo bloco da nossa boa e tradicional Sexta Hardware. No primeiro bloco, nós comentamos com vocês aqui sobre a parte de dissipação térmica, ou seja, TDP, né? Terminologia mais mercadológica hoje, Thermal Design Power. Falamos aqui sobre dissipador, né? O que é um dissipador, quais são os conceitos físicos, né? Dilatação volumétrica, a questão da condutividade térmica, a resistência, que são esses valores que são, digamos assim, que influenciam na qualidade de um dissipador e que também vão estar ligados diretamente ao assunto desse segundo bloco, que é a parte de pasta térmica, que também vai levar em consideração a condutividade e a resistência. Quanto mais conduz calor, melhor, e quanto menos resistir ao calor, também melhor. Né? A gente não tem que ter uma resistência muito grande, senão retém calor, não é essa a ideia. É transferir o calor, é dissipar, tudo bem? Então, no primeiro bloco falamos sobre essa questão do dissipador cooler, né? Dissipador cooler, o conjunto que faz essa questão de transferir, né, essa energia térmica gerada pelo processador. E nesse segundo bloco a gente vai abordar aqui um ponto que, digamos assim, é simples, né? Tem algumas alternativas, como o mercado está muito fértil em termos de alternâncias, né? Porque nós temos a computação chamada tradicional, que é aquele uso comum do computador, né? Que não vai estressar muito, que não fará um uso muito pesado de processador. Então, uma pasta térmica tranquila, tradicional, também resolverá. Mas nós temos várias alternativas, né? Da mesma maneira que você vai aí de um cooler refrigerado a ar convencional a um cooler com nitrogênio líquido, como foi o que nós mostramos no vídeo ao final da aula. Que tirando uma situação de overclocking pesado, né, que foi mostrado no vídeo, o que é o overclock? É você colocar aquele processador para rodar numa frequência de clock acima daquela que foi projetada pelo fabricante. E esse tipo de uso no extremo demanda uma condição de refrigeração também proporcional. E esse é talvez o maior dos equívocos do público simpatizante do overclock, que, como eu sempre digo, não é nenhum crime fazer overclock, pelo contrário, é uma prática muito comum no universo gamer, né? Overclock é ultrapassar a frequência de clock do fabricante. Alguns dispositivos já vêm de fábrica preparado para isso, e outros você pode configurar para. Mas a partir do momento que você expõe o processador, seja do processador convencional ou o processador do seu chip gráfico para uma frequência de clock acima daquela que ele foi projetado, é óbvio que você precisa se preocupar com o entorno disso, né? Está gerando uma frequência maior, você estará consumindo mais energia, estará gerando mais calor, então, obviamente, a sua dissipação térmica precisa ser proporcional. E reparem, né? Volta e meia a gente fala da mesma coisa. Não estamos falando nada novo aqui. Tudo isso está nas especificações do dispositivo. O grande problema é que temos uma grande massa de usuários, né, que sabem ler, mas optam por não ler, né? Ninguém quer ler manual de instrução, ninguém quer pesquisar as especificações técnicas de um fabricante. E aí, literalmente, dá ruim, né? Porque se você sabe ler e não lê, se nós temos a informação e não queremos nos informar, porque simplesmente tem um comercial que eu não lembro nem de que produto é, né? O Bora Fazer, que a gente pode refletir a respeito nesse momento aqui. O chamado Bora Fazer está associado ao universo dos fazedores. Eles são muito importantes. As pessoas que fazem transformam a realidade. Mas mais importante do que fazer é pensar em como está sendo feito, né? Porque se você sai no atropelo fazendo, cara, vai dar errado. Então, essa questão de dimensionar, de mensurar um conjunto térmico, escolher uma pasta térmica são questões simples e é só uma questão de você olhar as especificações técnicas de um fabricante. Eu não consigo, às vezes, parece chato que eu estou falando aqui, mas estamos numa área
que não pede, ela exige precisão. Repito, tecnologia não pede precisão, ela exige. Ligou errado, queima. Configurou errado, não funciona. Então, assim, essa informalidade do tanto faz, ou de liga aí para ver como acontece, tá errado. Então, assim, é bonito a propaganda, é engraçado, bora fazer, mas no nosso caso aqui, como profissionais de tecnologia, não tem essa de bora fazer. Bora planejar e pensar a melhor forma de fazer, senão vai fazer errado. E se for no ambiente corporativo, ambiente de trabalho, você fez errado uma, duas, tchau, não serve. Porque, veja bem, recentemente eu estava conversando com um senhor que eu conheço aqui, que é engenheiro mecânico, que trabalha na área de transportes coletivos em São Paulo. Manda uma equipe de funcionários para treinamento na Volvo, na Alemanha, para fazer o treinamento de câmbios, né, automáticos pesados. E tudo isso é ligado depois de um módulo eletrônico, ou seja, né, a empresa manda para treinamento a equipe de funcionários, importa os câmbios caríssimos e na hora da instalação e do teste, liga errado. O que acontece com esse tipo de coisa, né? Você paga um treinamento na Alemanha, na Volvo, você importa o equipamento de lá, expõe o funcionário a um treinamento e depois ele liga errado. E aí é aquela questão, nossa, professor, mas que coisa cruel, né? O cara cometeu um erro, ele não pode errar? Não. Infelizmente, no mercado de trabalho é assim que funciona, você não é pago para errar. Né? E tem algumas máximas que a gente carrega desde a infância, que a gente tem que desmistificar dentro da área de treinamento, porque aqui, não sei se o professor Alexandre concorda comigo, eu não gosto muito da expressão educação profissional. Aqui eu não sou educador. Nesse momento aqui nós fazemos treinamento profissional. Educação profissional, a gente pode até lembrar disso, talvez, no ensino médio integrado com o técnico, que você está lidando com um público de uma faixa etária um pouco diferente. Então, o termo educação profissional, né, cabe um pouco mais. Tem o professor Alexandre, que está aí, não sei se já defendeu o seu mestrado, mas o professor Alexandre tem aí a propriedade de se colocar como um educador por excelência, né? Eu advenho da área técnica, eu tenho uma licenciatura pedagógica, mas eu não me coloco como educador. Aqui, o meu papel é um treinador. O professor Alexandre, mestre em educação, fique à vontade para se colocar como educador. Para mim, treinamento profissional é o lugar onde a gente treina até o comportamento. Ninguém investe em treinamento, ninguém treina um profissional fora do país para ele vir de lá para cá e cometer um erro. O equipamento de $30 mil. Isso aqui termina em justa causa, gente. Ah, mas a intenção dele era acertar. Simplesmente você não é pago por suas boas intenções, você é pago pelo bom resultado. E o nosso meio técnico, quando você está no meio corporativo, que é um pouco diferente do meio de treinamento, aqui eu tenho a possibilidade de testes. Né? Durante o treinamento você testa, mas na hora da execução não pode errar. Então pode parecer cruel o que nós estamos falando aqui, mas não é. Isso no mercado de trabalho você é cobrado por aquilo que você produz, e não por aquilo que você gostaria de produzir. Como diz Jung, né? Você não é aquilo que você disse que seria, você é aquilo que você faz, né, cara? E é por isso que você recebe um salário, não dá para errar, né? Então, voltando aqui para a nossa questão, professor Alexandre, fique à vontade, que acho que eu citei a questão do educador, fique à vontade para falar sobre educação profissional. Eu prefiro o treinamento, que eu sou um treinador, mas fique à vontade, hein? Eu só complemento aí, que também concordo, né? A gente, quando fala em treinamento, é exatamente isso, né? A gente não está trabalhando aí com, vamos dizer assim, de uma certa maneira, com pessoas, né? A gente está fazendo um treinamento, né? Em questão de trabalhar com máquinas, com equipamento, tecnologia, é o que você mencionou, precisão, né? Então, dependendo do que vai ser, acho que caiu aqui, opa, dependendo como vai ser trabalhado, você tem que ter conhecimento técnico, você tem que ter precisão, porque dependendo da forma que vai ser utilizado, você não vai ter resultado, né? Como está aqui na minha imagem aqui atrás, né? Isso aqui precisa de conhecimento técnico, não dá para você ter ali um conhecimento
vamos dizer, a nível acadêmico só, que isso aí não vai resolver, tá? Na hora de você realmente colocar isso em funcionamento ou entender todo esse funcionamento, né? Por exemplo, de um water cooler, nitrogênio, pasta térmica, né? E assim por diante. Então, perfeito. Colocação. Também direciono, né, essa questão do treinamento. Estamos aqui fazendo um treinamento, passando conhecimento técnico, né? A gente tem a experiência, né? De mercado, né, e profissional, e eu acho assim muito importante, né, essa colocação, ok? E aí o pessoal que está aqui presente hoje, né, vocês estão fazendo um curso técnico, né, de qualificação, que eu entendo que é um treinamento. Vocês estão se preparando para ingressar no mercado, ou, de repente, quem já está se qualificando para poder, né, acompanhar, melhorar, né, aquele processo que você, de repente, está fazendo no dia a dia ou irá fazer ainda dentro aí do teu segmento. Perfeito, Alexandre. Então, vamos lá. Pessoal, então, demos essa breve introdução aqui no início, e vamos aqui voltar à questão das pastas térmicas. Eu vou compartilhar minha tela. Prometo que serei breve aqui. Compartilhei aqui minha tela. Vamos lá, deixa eu ver se eu abri o local certo aqui. Isso. As 8 melhores pastas térmicas de 2021. Vou reafirmar o que eu já havia dito no primeiro bloco. Não há nenhuma fundamentação técnica para isso. Isso aqui é mercadológico, tá ok? Ou seja, é opinião de consumidores, né? E aquela história de que a voz do povo é a voz de Deus é mentira, tá? Isso não está escrito, não está fundamentado por nenhum autor. E se, né, eu no lugar do criador diria, não me coloquem nesta roubada, eu não tenho nada a ver com isso, tá ok? Então, a voz do povo não é a voz de Deus, não tem absolutamente nada a ver. Mas aqui, em termos de mercado, né, em opinião mercadológica, aquilo que ecoa no mercado, aí as pessoas consomem mais. Então, vamos lá, as pastas térmicas mais valorizadas aí no mercado em 2021. Tenho a Arctic Silver. A Arctic Silver está saindo R$ 74,00 na Amazon. O que tem de diferente na Arctic Silver, pessoal? A Arctic Silver, ela usa nitrato de prata, né? Por usar o nitrato de prata, né, que é um metal que tem aí uma condutividade de excelência e oferece baixa resistência, ela acaba sendo, digamos assim, muito boa, né? Mas, volto à fala inicial, né? Você precisa entrar na Amazon neste momento e pagar R$ 74,00 por uma seringa, né, com a Arctic Silver, né? Olha, gente, para um computador de uso doméstico, que você use até para jogos simples, para configurações convencionais, porque assim, até o público gamer aqui na classe, né, na nossa turma, a não ser que tenha alguém que realmente tenha uma configuração voltada para performance, né, se não for este o caso, não precisa investir nisso, não precisa. Uma pasta térmica de média qualidade aí, usando o tradicional óxido de zinco, já resolve, né? Já resolve. Então, agora, por outro lado, caso tenha alguém aqui, né, que tem uma máquina montada, que está investindo nisso há um bom tempo, né, que já tem ali algumas placas de vídeo ligadas em série, tem ali, digamos assim, um investimento feito para isso, não tem por que negligenciar ou economizar na pasta térmica, porque aí, quando você está falando de alta performance, qualquer detalhe faz diferença. E aí, R$ 74,00 a mais ou a menos para quem já investiu 30 mil numa máquina, porque quando eu digo alta performance, eu não estou falando de um computador de 5. Né? Qualquer notebook hoje da Dell, da Acer, da Sony, você vai pagar, se for uma configuração média, você não gasta menos de R$ 4.000. Uma configuração média, uma configuração hoje, por exemplo, os tops de linhas da Asus hoje estão na casa de R$ 20.000. A plataforma gráfica da Dell acima de 25. Então,
assim, né, salvo aí a questão cambial, moeda, né, valor do real, para a nossa realidade econômica é exorbitante, mas fique claro, esses dispositivos não foram feitos pensando no Brasil como mercado consumidor. Que fique claro. Muitas vezes a gente ouve esses valores e a gente alarda, né? Nossa, mas está muito caro, meu Deus, que absurdo. Ponto. O Brasil, com todo respeito, né, sou brasileiro, nascido no Brasil, o Brasil não é mercado potencial para isso. Não é, nunca foi. Nós não ganhamos em euro, nosso mercado nossa moeda não é o dólar. Então, é óbvio, eles miram o nosso mercado, claro, nós temos brasileiros que compram, nós compramos, né, parcelamos aqui, enfim. Mas esses produtos não têm o mesmo peso financeiro em economias mais saudáveis. É isso que eu sempre digo para vocês, né? Quando a gente se assusta com o preço, não é para se assustar, porque não foram projetados para a nossa realidade. Simples assim. Simples assim. Então, voltando aqui, então a Arctic Silver, ela usa nitrato de prata, tá ok? Vou pegar essas 3 primeiras aqui, que são as mais convencionais, depois, tá, eu forneço aqui o link para vocês, gente, ó. Vou até copiar o link. Quem quiser depois dar uma lida nas especificações técnicas de cada uma delas, vocês vão perceber que variam algumas questões, né? Mas, tecnicamente, elas são meio que equivalentes, com exceção da Arctic Silver, que é nitrato de prata, né? As outras vão ter silicone, vão ter zinco, vão usar aí material dielétrico. O que é um material dielétrico? É aquilo que não conduz eletricidade, ou seja, tem condutividade térmica, tem baixa resistência térmica, mas não conduz energia elétrica. Não são condutores de energia elétrica. Para que isso? Para evitar curto-circuito. Então, aí vale a pena depois parar para clicar e ler, mas enfim, né? Como eu disse, tirando quem realmente precisa de uma pasta térmica de alta performance, uma pasta convencional serve. E como é que isso funciona, pessoal? Vamos descer aqui um pouquinho mais. É só aplicar uma quantidade bem pequena sobre o processador e depois você coloca o cooler sobre. Não precisa passar o dedinho, não há necessidade de pincelar. Uma quantidade pequena sobre a superfície do processador, quando você põe o cooler, né? A área de contato, lembra? Falamos isso antes do primeiro bloco. A área de contato entre o semicondutor, que é o processador, quem recebe a pasta térmica é o processador, não é no cooler. Não é no dissipador, você passa uma gotinha, você coloca uma gota, né, uma pequena quantidade. Quando você anexa, né, o dissipador sobre o processador, o contato, né, a área de contato entre o dissipador e o processador vai espalhar de forma uniforme esta gotinha de pasta. Não há necessidade de você colocar uma quantidade muito grande, né, porque aí vai ter o quê? Vai ter um excesso. E o excesso não precisa. Não que isso vai danificar, mas não precisa, é um gasto desnecessário, né? Já vi vídeos na internet, aí no YouTube, onde o youtuber que apresenta a pasta térmica afirma, né, tecnicamente, não sei de onde que ele se fundamentou nisso, que a pasta térmica tem o propósito também de fixar o dissipador sobre o processador. Desculpem, discordo, equivocada a afirmação, ele não tem essa função, a pasta térmica não tem propósito fixador, ela é para ajudar a dissipar a temperatura. Ela enrijece com o tempo, se solidifica e acaba grudando. E aí, com o tempo, quando você for fazer uma manutenção, você remove essa pasta que já cristalizou devido à alta temperatura e você solta a base de um do outro, né? Mas, repito, afirmar que a pasta térmica tem caráter fixador, não é isso que ocorre. É que com o tempo e a alta temperatura, ela se solidifica e acaba endurecendo, e aí dá fica meio que grudado, né? O dissipador ao processador e com sutileza, sem brutalidade, você consegue remover, né? Por que a gente diz sem brutalidade? Porque se você colocar algum componente, alguma ferramenta pontiaguda e forçar, você pode danificar o processador. Então, com um pouquinho de cuidado, né, sem, digamos assim,
é uma área que, além de precisão, como já afirmei aqui, ela exige também cuidado, tá? São dispositivos caros, são delicados e que exige, sim, um certo cuidado no manuseio. Não é um local de força bruta. Não é isso. Não precisa dar uma marretada aqui que você vai acabar danificando o equipamento. Tudo bem? Então, o propósito da pasta térmica é melhorar a dissipação térmica desta superfície, esta área de contato entre o semicondutor, que é o processador, e o dissipador que vai logo em cima. Tudo bem? Deixa eu pegar uma imagem aqui para ficar mais claro. Primeiramente, deixa eu descer um pouquinho aqui, né? Aqui nós temos essa... Uma que eu gostaria de citar para vocês aqui, ó, a Thermal Grizzly. Ela é considerada pelos usuários, estou repetindo isso repetidamente, né? Ela é considerada uma das melhores pastas para overclock. Então, por ser indicada para overclock, eu vou dar um clique nela, né? E vou parar aqui para que o professor Alexandre possa apresentar a tarefa, senão eu acabo terminando a aula toda, e olhar as especificações técnicas da pasta. Repito, façam isso, pessoal. Sempre que vocês quiserem conhecer algo, leiam as especificações técnicas. Isso é muito melhor do que o bora fazer. O bora fazer sem ler, provavelmente, vai implicar no bora fazer bobagem. Então, bora ler antes de fazer. Então, o que ela tem de diferente aqui? Primeiramente, olha aqui as variáveis, ó, condutividade térmica, né? Uma condutividade térmica relativamente alta e uma resistência térmica baixa, 0,0032. O K aqui, eu não sei se o K está medindo o K por ser uma unidade genérica de massa, ou se ele está colocando K em Kelvin, da temperatura em Kelvin, né? Porque dependendo do país de origem, uso o Kelvin como unidade de medida de temperatura, tá? E o W aqui de watts, que significa potência, né? E olha, importante, sem condução elétrica, ou seja, isso aqui não conduz eletricidade. Então, por aqui não há curto-circuito. O que é um material sem condutividade elétrica? Ele não conduz, não tem como fechar curto. Se houver uma tragédia aqui não vai fechar curto-circuito, porque por ali não trafega eletricidade. Ele conduz calor, que ele tem uma condução termodinâmica, ou seja, o calor se propaga por esse meio desta pasta. Ele tem uma baixa resistência, mas não permite condução de eletricidade, ou seja, nem choque você toma ali. Perfeito? Então, assim, por não ter condutividade elétrica, isso aqui chega a ser até interessante. A gente pode até pensar numa coisa diferente com isso aqui, tudo bem? E pelo que eu pude ler, né, que eu tive cuidado de ler isso aqui antes da aula, a maior parte delas, a maior parte das pastas térmicas são dielétricas. O que é um componente dielétrico? Ele não conduz, ele não é condutor. Tudo bem? Então, nós temos pastas, temos gel, e do que é feito a Thermal Grizzly, pessoal? Por incrível que pareça, é de silicone. Quer ver aqui, ó? Seu composto tem como base o silicone. Silicone você acha em qualquer lugar, gente. Tá? Porém, numa composição que vai servir aí como pasta para melhorar a área de contato e dissipar o calor. Tudo bem? Eu não vou ler todos, tá, pessoal? Apenas para mostrar para vocês aqui o ranking, tá? Cooling, Arctic Cooling, enfim, 95, 70, repito, a que eu tenho aqui é a base de óxido de zinco, que é uma pasta convencional que eu tinha no meu computador. Comprei isso há cerca de 1 ano atrás, usei um pouquinho, ainda está com um tubinho praticamente cheio, eu paguei R$5. E repito, com este valor você tem uma pasta térmica que serve para qualquer computador de uso convencional. E não há necessidade de você adquirir uma pasta de nitrato de prata. Ponto. Não precisa. Ok? Uma pasta convencional, num computador convencional, resolve. Bom, como disse, eu não pretendo ler todas, tá, pessoal? Não tem necessidade. Eu queria apenas trazer para vocês aqui
uma referência para que quando vocês quiserem, digamos assim, ou precisarem de uma pasta térmica, ou quiserem experimentar, sabe, você está afim de torrar R$100 aí, não sabe o que fazer com isso, vai lá, entra na Amazon, compra uma pasta de nitrato de prata, e veja, não vai mudar em nada o desempenho da tua máquina, porque você não tem esse tipo de uso, né? E aproveitando aqui, voltando aqui para a nossa reunião aqui, professor, tirando o compartilhamento para que você possa apresentar a nossa tarefa do dia, né, da noite, para que a gente não se estenda. O professor Alexandre fez uma colocação aqui no início da aula, do segundo bloco, que eu fiz uma sugestão, né, para que na nossa tarefa aqui ele pudesse também usar uma configuração, uma sugestão de orçamento para trocar a máquina. Ele falou uma coisa muito importante aqui que vale a gente citar. Ele colocou o quê? Todas as vezes que ele olha, né, o desempenho da máquina no gerenciador de processos, ele observa que o percentual muito baixo do processador está sendo utilizado. E isso não é uma novidade, tá, gente? Se todos nós fizermos o mesmo nesse exato momento, os processadores que nós compramos nas nossas configurações, eles são majoritariamente subutilizados, né? Eles são vendidos, nós compramos, adquirimos essas configurações, mas dificilmente, salvo raras exceções, nós utilizamos realmente mais do que 20% da capacidade total do nosso processador. E digo mais, aqueles que investem em games, dependendo da configuração que escolhe, quando não tem uma combinação de arquitetura muito sábia, né, ou seja, tecnicamente coerente, investe alto, e dependendo da placa gráfica que você põe, ela deixa o teu processador ainda mais ocioso, porque o trabalho hoje nos games é majoritariamente feito pelas placas gráficas. O processador, ele não apita muito ali, né? É que nas placas-mães que vão essas placas gráficas, elas acabam pedindo um processador também pesado, mas eles não são utilizados muito, mas muito pouco eles são utilizados, porque as placas gráficas dedicadas, elas são feitas para isso. Então, a gente acaba entrando, digamos assim, numa linha daquilo que nós comentamos no início da aula, né? De subutilizar a tecnologia. Em algumas ocasiões, você pode minimizar isso, em outras não. E quando você compra uma máquina para game hoje, monta uma máquina para game, para que você possa colocar nesta configuração placas de vídeo dedicadas, com processamento dedicado, são placas-mães de alta performance. São caras e elas vão pedir processadores potentes. Porém, nos testes de verificação e avaliação dos games, o trabalho de processamento gráfico pesado é feito pelo processamento da placa de vídeo e não do processador. E ele fica ali simplesmente meditando, pensando sobre a vida digital dele, porque ele não trabalha, né? Então, e vale lembrar que, né, um Core i7 desta geração, acho que... qual geração que é o teu Core i7, Alexandre? Eu acho que não sei se é a 8ª geração, 9ª geração, não estou lembrado agora de cabeça, hein? Porque assim, né, eu me recordo, eu não tive a mesma sorte, nós compramos o computador na mesma época, né? Eu adquiri praticamente, acho que eu comprei um pouco antes, e o meu, em questão de um ano e meio depois, eu perdi minha máquina, que fechou um curto no cabo HDMI, perdi televisão e ele, né? Então, naquela época, Alexandre, não chegava a ser, não era ainda nona geração, não. Mas o que eu quero dizer com isso? Mesmo sendo de uma geração anterior, ainda hoje a capacidade de processar é tamanha que a gente não usa, não utiliza. Então, imagina quem compra hoje uma máquina com um Core i9, por exemplo. Ixi. Não está usando menos ainda, mas não tem... E, repito, também, né? Vale acrescentar. Nos smartphones, o processo é o mesmo, tá? Nós temos capacidade de processamento no smartphone que também, para acesso à internet e de apps, está usando mais memória do que processamento. Mas, enfim, isso fica para um outro momento. Professor Alexandre, encerro por aqui as minhas falas. Passo a palavra para o senhor. Fique à vontade aí para passar a atividade da noite para a turma. Pessoal, estou por aqui. Só tirando meu áudio aqui para não atrapalhar. Bom, antes de falarmos da atividade, eu queria deixar aberto aí para vocês falarem. Tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colaboração que vocês queiram fazer, turma? Vocês aqui presentes.
da abordagem feita hoje, sobre a própria pasta térmica. Enfim, eu vou deixar vocês falar, porque senão a gente perde, né, ocupa muito tempo aqui. Alguém quer fazer alguma consideração? Não? Então, não havendo aí nenhuma manifestação, turma, vamos agora, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. O Arthur dizendo aí que aprendeu muita coisa, já compartilhando aí com os amigos. Isso é bacana, né? O conhecimento a gente tem que compartilhar mesmo, é isso aí. Alguém mais quer falar alguma coisa, alguma consideração, ponderação? Como vocês puderam, só rapidamente aqui fechando, né, esse raciocínio que a gente vem conversando, a importância de antes de adquirirmos, né, e eu acho que pode ser estendida aí para vários segmentos, de buscar a informação certa do produto que vocês estão precisando ou estão querendo adquirir. Tá? Se a gente falar, por exemplo, de SSD, vocês vão ver, tem diversas marcas, né, fabricantes, mas tem características ali, técnicas diferenciadas que faz diferença, de repente, no desempenho. Então, é interessante, sim, buscar a informação, como foi mostrado das pastas térmicas. Né? Você jogar a pasta térmica numa pesquisa aí do Google, vai ter aí um caminhão de informação, porém, não dá para ir chutando aí, vou pegar aí a primeira que aparecer, que às vezes pode, né, aquela velha frase, o barato vai sair caro, ou vice-versa, né? Então é muito legal isso, a gente entender essa questão, ter essa consciência de que, né, nós estamos aí num grau tecnológico, né, que temos que sim seguir nesse sentido de conhecimento, de buscar a informação, né, como foi mostrado aqui hoje para vocês. Né? Então, espero que tenham ajudado e ajude vocês aí no caminhar aí, né, do conhecimento aí de vocês no trabalho, nos estudos, enfim, assim por diante, ok? Então, vou compartilhar aqui rapidamente a minha tela, mostrando aqui o desafio de hoje, ok? Então, com base, pessoal, que nós falamos hoje, né? Eu acho que foi bem bacana aí o nosso bate-papo, né? O que foi explanado, tá? Vocês terão aí uma missão, né? Sobre o TDP, né? Que é energia térmica de projeto. Vocês vão trabalhar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Realizando uma pesquisa onde vocês estarão escolhendo, né, aleatoriamente 4 processadores de diferentes modelos e fabricantes, tá? Entre esses últimos 2 anos, tudo bem? Então peguem aí entre 19 e 20, né, 2020, vejam aí 4 modelos, 4 processadores, né, que vocês identifiquem aí como interessante, pertinente, tá? Então, vocês vão estar identificando desses processadores o TDP, exatamente esse tema de hoje que nós falamos, né? Do projeto de força térmica, que é o valor de consumo de energia em watts, né, de cada componente, ok? Que vocês vão estar escolhendo, apresentando as soluções de dissipadores adequados em cada caso apresentado. Então, por exemplo, né, escolhi o processador AMD modelo tal. Tudo bem, eu tenho que entender as características técnicas desse processador, principalmente quando está falando, né, do TDP dele, né, para que eu consiga apontar um dissipador ou um cooler, né, que vocês acharem melhor em relação ao entendimento, a fim de garantir o seu bom funcionamento. Tudo bem? Então, no final, vocês vão estar apresentando 4 processadores e um dispositivo, né, no caso de dissipador,
para cada modelo, né, de processador que vocês optaram aí em apresentar dentro dessa faixa aí dos últimos 2 anos, ok? Pensando em relação, né, do bom funcionamento, desempenho, então a gente tem que estar pensando nisso também, ok? Perguntas aqui, tranquilo? E vocês vão complementar essa pesquisa, tá? Vocês vão elaborar aí um texto utilizando as palavras-chave aqui abaixo que eu deixei para vocês. Então, vocês vão criar um texto falando, né, sobre o consumo de energia, a transformação da energia, a potência energética, o calor específico, falamos, né, todos esses pontos aqui na apresentação, a condutividade térmica, área de contato, a dilatação volumétrica e a pasta térmica, né, que vocês acharem pertinente, pode até apontar aqui, ó, né, nesta questão da escolha dos processadores e dos dissipadores, né, para esses processadores, uma pasta térmica que vocês identifiquem como um modelo, uma pasta adequada, que foi até apresentado agora há pouco alguns tipos para vocês aí, né, os mais conceituados, que é um material muito bacana, que eu reforço que a leitura é pertinente vocês fazerem para né, aprofundar aí essa questão, tá bem? E aí vocês vão estar fazendo, então, esse levantamento, né, realizando essa breve pesquisa, fazendo esses apontamentos e concluindo, né, elaborando aí um texto próprio, tudo bem, turma? Utilizando essas palavras-chave aqui disponíveis para vocês. Tudo bem? A entrega, tá, pessoal? Falando em calendário, né, lembrando que semana que vem não nos encontraremos, né, então a entrega vai ficar para o dia 11. Então vocês vão ter aí um prazo até considerável aí para vocês desenvolver uma atividade bacana, bem, né, elaborada, bem apontada, construída, né, ok? Para vocês estarem fazendo a postagem aqui na plataforma Teams, tudo bem? No dia 11 até as 23 horas, ok? E aí depois, né, a plataforma Teams vai estar aceitando essa atividade até o dia 13, ou seja, né, o prazo para entrega oficial dia 11. Ah, professor, não consegui, tive alguns contratempos, eu posso entregar no dia 12 ou dia 13? Pode. Porém, você já está fora do prazo, né, que o prazo oficial é dia 11, mas você vai ser avaliado, né, já apontando aí o não cumprimento do prazo que era para o dia 11. Tudo bem? Então, você não vai conseguir aí alcançar a menção máxima nesse caso da entrega após o dia 11. Tudo bem? Essas informações já vão ser apontadas aí para vocês, eu vou disponibilizar para vocês a atividade, tudo bem? Vocês já vão ser notificados aí que já vai estar disponível. Esse PDF que eu mostrei aqui para vocês, vocês têm ele disponível lá no menuzinho arquivo, na pastinha da aula de hoje, do dia 28, e também, quando vocês forem notificados da atividade, vocês vão fazer o download também, que eu coloquei lá disponível para vocês baixarem esse PDF, até para vocês poderem ter aí, né, a sequência aí da atividade. Então, para fechar, baixem o PDF da atividade, façam novamente uma leitura, tá, do exercício proposto, é uma atividade teórica, tudo bem? E aí vocês começam aí a desenvolver o trabalho. Vocês podem aí utilizar o Word, né? Vejam, né, a forma que mais vocês conseguem aí atender em relação ao editor de texto, tudo bem? Eu não estou aqui nesse momento, eu não coloquei nenhum critério em relação à norma BNT, nada. Então, vocês podem, por exemplo, quando eu falo aqui de processador, se vocês quiserem colocar uma imagem para referenciar o processador, mas é importante falar das características técnicas, né? Para até você
concretizar aqui o apontamento, né, do dissipador que você optou para o processador, depois a pasta térmica, e reforçando o que a gente vem falando aqui nessa aula de hoje, de conhecermos, né, o produto, não só na questão de que o fabricante ele é A ou B, né, e, enfim, ele tem ali uma eficiência boa ou ruim. A gente tem que conhecer exatamente todas as características técnicas daquele produto em relação ao resultado que você está procurando, o que você espera, né? A eficiência que aquele produto pode estar ofertando em relação às características e assim por diante. Tudo bem? Eu voltando aqui para vocês, eu pergunto alguma dúvida, alguma pergunta sobre a atividade, tranquilo? Se todos estão de acordo aí, né? Se não há nenhuma dúvida, eu vou pedir para vocês colocarem aí um ok no chat, só para a gente concluir essa etapa. Enquanto vocês vão dando aí um ok no chat, eu já vou disparar aqui a atividade, vocês serão notificados aí a atividade para a entrega, tudo bem? Então, vocês terão, só relembrando, né, dia 11 até as 23h59 para postar a atividade aqui na plataforma Teams. Não, né, pessoal, professor, não consegui, posso entregar aí no chat, em outros meios? Não, pessoal, o meio oficial para vocês postarem a tarefa, para vocês serem avaliados e, né, tendo aí a pontuação, né, a menção de vocês, é aqui na plataforma, tudo bem? Passou do prazo? Vocês terão ainda 2 dias para poder fazer ainda essa postagem, tá? Só lembrando que, né, como estará fora aí do prazo, vocês têm aí o critério, né, de cumprimento de prazo, vocês não conseguirão aí atender, né, a expectativa da menção máxima, caso, né, fossem conseguir. Ok? Combinado? Eu acho que tranquilo, né, Wagner? O pessoal deu um ok aqui. Perfeito, Alexandre. Eu acho que nenhuma dúvida, ficou bem claro, acho que todo mundo entendeu. Então, tranquilo, podemos, né, caminhar aqui para um encerramento aí e liberá-los para estarem fazendo essa... Está no finalzinho, né, 20 para as 11 já, mas já irem disponibilizando o tempo para eles aí. Eu deixo como dica, né, Wagner? Aproveite esses últimos minutos, baixem aí o material, né, ou atividade, peguem os links que colocamos aqui no chat, né? De repente, se não for ver hoje, joga aí num bloco de notas, né, para quando vocês tiverem um tempinho mais tranquilo. São coisas que vocês têm que estar, né, fazendo com um pouquinho mais de tempo. Vocês têm que fazer uma leitura, né? Tem que ter aí ali, né, se apropriando da informação, né? Então, a dica que eu deixo agora para a gente fechar, peguem os links aí que estão no chat, vai pôr aí no bloco de notas, salvem aí num local aí que vocês definem, né? E depois vocês vão olhando com mais tranquilidade, peguem aí a atividade, material, esse PDF, esse PDF desculpa, da aula de hoje está disponível também, né, Wagner? Se eu não me engano. Está sim, Alexandre. Eu forneci o PDF para você e para eles eu forneci o link da apresentação no Google. Tá, perfeito. Tá? Então eles vão ter esse material. E coloquei aqui também no chat, também estou rouco aqui sem voz, no chat aqui de vocês, o link, né, para a comparação, ranking aí da avaliação das pastas térmicas, né, de mercado, né, não é uma análise técnica, é uma análise de mercado, tudo bem? Está no chat aqui para vocês. Beleza. Pessoal, se não tiver nenhuma colocação mais, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, chegamos aí ao final da nossa sexta hardware. Espero que vocês tenham aí gostado aí do nosso assunto, que preparamos aí com bastante cuidado aí para vocês, né? Em relação ao nosso continuação aí do nosso
componente, né, de computador. E aí a próxima aula, né, semana que vem não, mas dia 11 a gente está retornando aí, dando continuidade na parte aí dos componentes de computador, ok? Agradeço aí a presença de todos aqui nesse momento, sempre ficando até o finalzinho. Wagner, obrigado aí pela parceria, pela contribuição, sempre muito importante e rica, né? Vamos aí nos falando, vamos nos alinhando, o próximo encontro aí com eles. E como vocês puderam, né, pouco tempo aí que nós tivemos aí desse bate-papo mais um pouco fora aí do nosso conteúdo, tem muita coisa aí para a gente conversar e a gente vai estar aí à disposição de vocês, ok? Um grande abraço a todos, se cuidem, até a próxima. Tá ok, pessoal. Boa noite, Alexandre, boa noite a todos. Mais uma vez aí também agradecendo vocês pela atenção, pela presença, mais uma Sexta Hardware. E até a semana que vem, professor Alexandre também, boa noite a todos aí, um bom final de semana. Até a próxima. Tchau, tchau, hein? Tchau, pessoal, um abraço.